Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, Código de Processo Civil, Livro 4, Título 2, Capítulos 1 a 4. Título 2. Da Comunicação dos Atos Processuais. Capítulo 1. Disposições Gerais. Artigo 236. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial. Parágrafo 1º. Será expedida carta para a prática de atos fora dos limites territoriais do Tribunal da Comarca, da Seção ou da Subseção Judiciárias, ressalvadas as hipóteses previstas em lei. Parágrafo 2º. O Tribunal poderá expedir carta para juízo a ele vinculado se o ato houver de se realizar fora dos limites territoriais do local de sua sede. Parágrafo 3º. Admite-se a prática de atos processuais por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 237. Será expedida carta. Inciso 1. De ordem pelo Tribunal na hipótese do parágrafo 2º do artigo 236. Inciso 2. Rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação jurídica internacional relativo ao processo em curso perante órgão jurisdicional brasileiro. Inciso 3. Precatória para que o órgão jurisdicional brasileiro pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato relativo a pedido de cooperação judiciária formulado por órgão jurisdicional de competência territorial diversa. Inciso 4. Arbitral, para que o órgão do Poder Judiciário pratique ou determine o cumprimento na área de sua competência territorial de ato objeto de pedido de cooperação judiciária formulado por juiz arbitral, inclusive os que impõem efetivação de tutela provisória. Parágrafo único. Se o ato relativo a processo em curso na Justiça Federal ou em Tribunal Superior houver de ser praticado em local onde não haja vara federal, a carta poderá ser dirigida ao juízo estadual da respectiva comarca. Capítulo 2 da citação. Artigo 238. Citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual. Artigo 239. Para a validade do processo, é indispensável a citação do réu e do executado, ressalvadas as hipóteses do indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. Parágrafo 1º. O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta de nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para a apresentação de contestação ou de embargos à execução. Parágrafo 2º. Rejeitada a alegação de nulidade, tratando-se de processo de, inciso 1º, conhecimento, o réu será considerado revel. Inciso 2º, execução, o feito terá seguimento. Artigo 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos artigos 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Parágrafo 1º. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A Lei 10.406 será lida posteriormente. Parágrafo 2º. Incumbe ao autor adotar o prazo de 10 dias as providências necessárias para viabilizar a citação sob pena de não se aplicar o disposto no parágrafo 1º. Parágrafo 3º. A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário. Parágrafo 4º. O efeito retroativo a que se refere o parágrafo 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintos previstos em lei. Artigo 241. Transitada em julgado a sentença de mérito proferida em favor do réu antes da citação, incumbe ao escrivão ou ao chefe de secretaria comunicar-lhe o resultado do julgamento. Artigo 242. A citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa de representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Parágrafo 1º. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa de seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados. Parágrafo 2º. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar o locatário de que deixou
Na localidade onde estiver situado o imóvel, o procurador com poderes para receber citação será citado na pessoa do administrador do imóvel, encarregado do recebimento dos aluguéis, que será considerado habilitado para representar o locador em juízo. Parágrafo 3º. A citação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e de suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 243. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, o executado ou o interessado. Parágrafo único. O militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado. Artigo 244. Não se fará a citação salvo para evitar o perecimento do direito. Inciso 1. De quem estiver participando de ato de culto religioso. Inciso 2. De cônjuge, de companheiro ou de qualquer parente do morto, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral, em segundo grau, no dia do falecimento e nos 7 dias seguintes. Inciso 3. De noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento. Inciso 4. De doente, quando grave o seu estado. Artigo 245. Não se fará citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. Parágrafo 1º. O oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente a ocorrência. Parágrafo 2º. Para examinar o citando, o juiz nomeará médico que apresentará laudo no prazo de 5 dias. Parágrafo 3º. Dispensa-se a nomeação de que trata o parágrafo 2º de pessoa da família a apresentar declaração do médico do citando que ateste a incapacidade deste. Parágrafo 4º. Reconhecida a impossibilidade, o juiz nomeará curador ao citando, observando, quanto à sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa. Parágrafo 5º. A citação será feita na pessoa do curador a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando. Artigo 246. A citação será feita. Inciso 1, pelo correio. Inciso 2, por oficial de justiça. Inciso 3, pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório. Inciso 4, por edital. Inciso 5, por meio eletrônico, conforme regulado em lei. Parágrafo 1º. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos para efeito de recebimento de citação e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º aplica-se à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos municípios e às entidades da administração direta. Parágrafo 3º. Na ação de uso capião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada. Artigo 247. A citação será feita pelo correio para qualquer comarca do país, exceto, inciso 1, nas ações de Estado, observado o disposto no artigo 695, parágrafo 3º. Inciso 2, quando o citando for incapaz. Inciso 3, quando o citando for pessoa de direito público. Inciso 4, quando o citando residir em local não atendido pela entrega domiciliar de correspondência. Inciso 5, quando o autor justificadamente o requerer de outra forma. Artigo 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citado cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. Parágrafo 1º. A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. Parágrafo 2º. Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega de mandado à pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou ainda a funcionários responsáveis pelo recebimento de correspondências. Parágrafo 3º. Da carta de citação no processo do conhecimento constarão os requisitos do artigo 250. Parágrafo 4º. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso será válida a entrega do mandado
a funcionários da portaria responsável pelo recebimento de correspondência que, entretanto, poderá recusar o recebimento se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente. Artigo 249. A citação será feita por meio de oficial de justiça nas hipóteses previstas neste Código ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Artigo 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá: inciso 1. Os nomes do autor e do citando, os seus respectivos domicílios ou residências. Inciso 2. A finalidade da citação com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar, sob pena de revelia ou para embargar a execução. Inciso 3. A aplicação de sanção para o caso de descumprimento da ordem, se houver. Inciso 4. Se for o caso, a intimação do citando para comparecer, acompanhado de advogado ou de defensor público, à audiência de conciliação ou de mediação com a menção do dia, da hora e do lugar do comparecimento. Inciso 5º. A cópia da petição inicial, do despacho ou da decisão de deferir tutela provisória. Inciso 6º. A assinatura do escrivão ou do chefe de secretaria e a declaração de que o subscreve por ordem do juiz. Inciso 6º. Artigo 251. Incumbe ao oficial de justiça procurar o citando e, onde encontrar, citá-lo. Inciso 1. Lendo-lhe o mandado e entregando-lhe o contrafé. Inciso 2. Portando por fé se recebeu ou recusou o contrafé. Inciso 3. Obtendo a nota de ciente ou certificando que o citando não a pôs no mandado. Artigo 252. Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que no dia útil imediato voltará a fim de efetuar a citação na hora que designar. Parágrafo único. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com controle de acesso, será válida a intimação a que se refere o caput feita a funcionário da portaria responsável pelo recebimento da correspondência. Artigo 253. No dia e na hora designados, o oficial de justiça, independentemente de novo despacho, comparecerá ao domicílio ou à residência do citando, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 1º. Se o citando não estiver presente, o oficial de justiça procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o citando se tenha ocultado em outra comarca, seção ou subseção judiciárias. Parágrafo 2º. A citação com hora certa será efetivada mesmo que a pessoa da família ou vizinho que houver sido intimado esteja ausente, ou se, embora presente, a pessoa da família ou vizinho se recusar a receber o mandado. Parágrafo 3º. Da certidão da ocorrência, o oficial de justiça deixará contrafé com qualquer pessoa da família ou vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º. O oficial de justiça fará constar do mandado de advertência de que será nomeado curador especial se houver revelia. Artigo 254. Feita a citação com hora certa, o escrivão ou o chefe de secretaria enviará ao réu executando ou interessado, no prazo de 10 dias, contado da data da juntada do mandado, aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe de tudo ciência. Artigo 255. Nas comarcas contíguas, de fácil comunicação e nas que se situem na mesma região metropolitana, o oficial de justiça poderá efetuar em qualquer delas citação, intimações, notificações, penhoras e quaisquer outros atos executivos. Artigo 256. A citação por edital será feita. Inciso 1. Quando desconhecido ou incerto citado ou citando. Inciso 2. Quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando. Inciso 3. Nos casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Considera-se inacessível para efeito de citação por edital o país que recusar cumprimento de carta rogatória. Parágrafo 2º. No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão. Parágrafo 3º. O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionários de serviços públicos.
Artigo 257. São requisitos de citação por edital. Inciso 1. A afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras. Inciso 2. A publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada nos autos. Inciso 3. A determinação pelo juiz do prazo que variará entre 20 e 60 dias, fluindo da data da publicação única ou havendo mais de uma da primeira. Inciso 4. A advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também em jornal local e de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades da comarca, da seção ou da subseção judiciárias. Artigo 258. A parte que requerer a citação por edital alegando dolosamente, a ocorrência das circunstâncias autorizadoras para a sua realização incorrerá em multa de 5 vezes o salário mínimo. Parágrafo único. A multa reverterá em benefício do citado. Artigo 259. Serão publicados editais. Inciso 1. Na ação de uso capião de imóvel. Inciso 2. Na ação de recuperação ou substituição de título ao portador. Inciso 3. Em qualquer ação em que seja necessária, por determinação legal, a provocação para a participação no processo de interessados incertos ou desconhecidos. Capítulo 3 das Cartas. Artigo 260. São requisitos das cartas de ordem precatória e rogatória. Inciso 1. A indicação dos juízes de origem e de cumprimento do ato. Inciso 2. O inteiro teor da petição, do despacho judicial e do instrumento do mandato, conferido ao advogado. Inciso 3. A menção do ato processual que lhe constitui o objeto. Inciso 4. O encerramento com a assinatura do juiz. Parágrafo 1º. O juiz mandará transladar para a carta quaisquer outras peças, bem como instruí-la com mapa, desenho ou gráfico, sempre que esses documentos devam ser examinados na diligência pelas partes, pelos peritos ou pelas testemunhas. Parágrafo 2º. Quando o objeto da carta for exame pericial sobre o documento, este será remetido em original, ficando nos autos reprodução fotográfica. Parágrafo 3º. A carta arbitral atenderá, no que couber, aos requisitos a que se refere o caput e será instruída com a convenção de arbitragem e com as provas da nomeação do árbitro e de sua aceitação da função. Artigo 261. Em todas as cartas, o juiz fixará prazos para cumprimento atendendo à facilidade das comunicações e à natureza da diligência. Parágrafo 1º. As partes deverão ser intimadas pelo juiz do ato da expedição da carta. Parágrafo 2º. Expedida a carta, as partes acompanharão o cumprimento da diligência perante o juiz destinatário, ao qual compete a prática dos atos de comunicação. Parágrafo 3º. A parte a quem interessar o cumprimento da diligência cooperará para que o prazo a que se refere o caput seja cumprido. Artigo 262. A carta tem caráter itinerante, podendo antes ou depois de lhe ser ordenado o cumprimento, ser encaminhada a juízo diverso do que dela consta, a fim de se praticar o ato. Parágrafo único. O encaminhamento da carta a outro juízo será imediatamente comunicado ao órgão expedidor, que intimará as partes. Artigo 263. As cartas deverão preferencialmente ser expedidas por meio eletrônico, caso em que a assinatura do juiz deverá ser eletrônica na forma da lei. Artigo 264. A carta de ordem e a carta precatória por meio eletrônico, por telefone ou por telegrama conterão os resumos substanciais, os requisitos mencionados no artigo 250, especialmente no que se refere à aferição da autenticidade. Artigo 265. O secretário do tribunal, o escrivão ou o chefe de secretaria do juízo deprecante tramitará ou transmitirá por telefone a carta de ordem ou a carta precatória do juízo em que houver de se cumprir o ato, por intermédio do escrivão do primeiro ofício, da primeira vara, se houver na comarca mais de um ofício ou de uma vara, observando-se, quanto aos requisitos, o disposto no artigo 264. Parágrafo 1º. O escrivão ou o chefe de secretaria, no mesmo dia ou no dia útil imediato, telefonará ou enviará mensagem eletrônica ao secretário do tribunal, ao escrivão ou ao chefe de secretaria do juízo deprecante, lendo-lhe os termos da carta e solicitando-lhe que os confirme.
Parágrafo 2º. Sendo confirmado, o escrivão ou o chefe de secretaria submeterá a carta a despacho. Artigo 266. Serão praticados de ofício os atos requisitados por meio eletrônico e de telegrama, devendo a parte depositar, contudo, na secretaria do tribunal ou no cartório do juízo deprecante a importância correspondente às despesas que serão feitas no juízo e em que houver de praticar-se o ato. Artigo 267. O juiz recusará o cumprimento à carta precatória ao tribunal, devolvendo-a com decisão motivada quando: inciso 1º. A carta não estiver revestida dos requisitos legais. Inciso 2. Faltar ao juiz competência em razão da matéria ou da hierarquia. Inciso 3. O juiz tiver dúvidas acerca da autenticidade. Parágrafo único. No caso de incompetência em razão da matéria ou da hierarquia, o juiz deprecado, conforme o ato a ser praticado, poderá remeter a carta ao juiz ou ao tribunal competente. Artigo 268. Cumprida a carta, será devolvida ao juízo de origem no prazo de 10 dias, independentemente de traslado, pagas as custas pela parte. Capítulo 4 das intimações. Artigo 269. Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Parágrafo 1º. É facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos a seguir cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento. Parágrafo 2º. O ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho, da decisão ou da sentença. Parágrafo 3º. A intimação da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das suas respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública responsável por sua representação judicial. Artigo 270. As intimações realizam-se sempre que possível por meio eletrônico na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no parágrafo 1º do artigo 246. Artigo 271. O juiz determinará de ofício as intimações em processos pendentes, salvo disposição em contrário. Artigo 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, considera-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. Parágrafo 1º. Os advogados poderão requerer na intimação a eles dirigida, ou que na intimação a eles dirigida figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 2º. Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados com os respectivos números de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da Sociedade de Advogados. Parágrafo 3º. A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. Parágrafo 4º. A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo 5º. Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. Parágrafo 6º. A retirada dos autos do cartório ou da secretaria encarga pelo advogado por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da Sociedade dos Advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Parágrafo 7º. O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. Parágrafo 8º. A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. Parágrafo 9º. Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça. Artigo 273. Se inviável a intimação por meio eletrônico e não houver na localidade publicação em órgão oficial, incumbirá ao escrivão ou chefe de secretaria intimar de todos os atos do processo os advogados das partes. Inciso 1. Pessoalmente, se tiverem domicílio na sede do juízo. Inciso 2. Por carta registrada com aviso de recebimento quando forem domiciliados fora do juízo. Artigo 274.
Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes por seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas aos endereços constantes dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. Artigo 275. A intimação será feita por oficial de justiça quando frustrada a realização por meio eletrônico por correio. Parágrafo 1º. A certidão de intimação deve conter: Inciso 1. A indicação do lugar e a descrição da pessoa intimada, mencionando, quando possível, o número de seu documento de identidade e o órgão que o expediu. Inciso 2. A declaração de entrega do contrafé. Inciso 3. A nota de ciente ou de certidão de que o interessado não a pôs no mandado. Parágrafo 2º. Caso necessário, a intimação poderá ser efetuada com hora certa ou por edital. Continuaremos a leitura do próximo título 3 no próximo vídeo. Até lá, obrigada pela companhia.